para levar a pauta à anistia. E muita gente perguntava, pô, Paulão, por que você não está efusivo? Por que você não está comemorando? Eu falei, bom, primeiro porque eu não entendi o que aconteceu. Eu, graças a Deus, tenho uma limitação neurológica que, para mim, é um dom, agradeço a Deus por ela, que me impõe uma limitação que chama rigidez cognitiva. Eu sou autista e, por essa razão, quando eu falo que eu vou fazer alguma coisa, eu não consigo voltar atrás. E por isso nunca envergonhei meus pais, nem minha esposa e nem meus filhos. Tem como princípio que palavra de homem não faz curva. E ontem, naquele tumulto todo, eu disse que não arredaria o pé dali enquanto nós não galgássemos o nosso objetivo. Foi falado várias coisas, eu confesso que eu não consegui entender, dado a quantidade de estímulos. É bem difícil para mim compreender o que está acontecendo, porque todo mundo falava ao mesmo tempo. Então eu peguei alguém da minha confiança e falei, Marcel, me explica o que está acontecendo. E havia um combinado que ia descer, depois ia subir, eu não sei, uma bagunça assim. Eu falei, bom, não foi isso que eu entendi. E tomei assento na cadeira. E ali firmei. E um griteiro em volta, e muitos amigos falando, e muitos amigos falando, Paulão, vai acontecer isso, vai acontecer aquilo. Até veio uma deputada do PT do meu estado, no meu ouvido, sai, senão você vai ser caçado, você vai ser caçado. Até ela botou no history dela, que me convenceu a sair, só que ela vai embora e eu continuo ali, por mais algum tempo. E eu lembro que no você vai ser caçado, eu falei, não é essa a questão mais para mim. Já não me incomodo mais com isso. Só que eu não falei com toda essa erudição. No calor do momento, eu falei outras palavras que eu não vou repetir aqui. E aí, quando saí, as pessoas me perguntando o que estava acontecendo, eu fui entender depois, expliquei nas minhas redes sociais, agradeço ao Marcel, porque foi leal comigo o tempo todo, e corajoso para estar do meu lado o tempo todo. A gente tem poucas pessoas que falam, se um dia eu precisar cair numa peleia só com o cabo da adaga, eu preciso de um que não vai arredar para ombrear. E o Marcel é um desses. Mas ainda assim, depois de entender, e as pessoas falando que foi uma vitória importante, eu não consegui comemorar. Minha equipe tirou passagem para eu ir embora hoje cedo. Estava com muita saudade da minha esposa, ela está até de saco cheio comigo, porque eu passei a madrugada inteira mandando rios de casamento, e como é que é um casamento bom, e relacionamento, e coisas, como que esposa é importante, botei até no history. E morrendo de saudade dela. E confesso a vocês que hoje de manhã eu fui até o aeroporto, eram umas 7 horas da manhã, para ir para minha casa. Abraçar minha esposa, ver meus filhos. Só que aí eu lembrei que muitos brasileiros estão há mais de 2 anos sem verem suas esposas, sem verem seus filhos. E lembrei porque que eu desci daquela mesa, mesmo que nós tenhamos conseguido o que era pretendido, sem qualquer vontade de comemorar. Logo que aconteceu essa desgraça, eu em silêncio me dirigi a Papuda e chegando lá conheci o Dr. Luiz Felipe, que daqui à minha frente. Dr. Júnior estava lá também, uma satisfação encontrá-lo aqui, doutor. E aí fui barrado, porque o imperador-mor da República disse que parlamentares não teriam acesso. E aí perguntei para o doutor Luiz Felipe, ainda está valendo ser advogado nessa várzea? Ele falou, não, fica tranquilo que advogado está entrando. E aí foi um dos dias que a minha carteirinha da OAB se fez mais importante,
porque nós acessamos a Papuda, que eu nem sabia onde é que ficava, como advogados. Sabe, eu sempre me orgulhei, até pouco tempo atrás, de ser advogado. Eu tinha uma frase que todo discurso que eu fazia, eu dizia: nos momentos mais difíceis, quando todas as luzes se apagam, quando todas as vozes se calam, eis que a advocacia se levanta e defende a justiça e a liberdade. E foi isso que me conduziu até a advocacia. Eu confesso a vocês que eu já não sei mais o que eu sinto a respeito da minha carteirinha de advogado. Que me orgulho tanto, desde que me entendo por gente, eu queria ser advogado. Mas eu vejo colegas defendendo esses absurdos. Eu vejo colegas defendendo esses arroubos. Veja, eu leciono direito há mais de 20 anos. Não consigo, não entra na minha cabeça. Minha mulher fala que não entra na minha cabeça por conta do autismo. Senhor, obrigado, Senhor, por ter me feito autista. Porque eu não consigo ser hipócrita, não consigo ser medíocre, não consigo ser canalha. E dali, o doutor Luiz Felipe, com o doutor Júnior, me levou onde é que era a colmeia. Nos dois lugares, eu vi homens e mulheres sul-mato-grossenses, do meu estado, torturados. Na colmeia, uma mulher com idade para ser a minha irmã, dizendo que quando chegou o ciclo dela, não teve acesso ao absorvente. Ficou suja por mais de uma semana. Foi espancada pela carcereira. E quando ela estava chorando, com frio, molhada, deitada no chão, a carcereira foi até onde ela estava e falou: chama o mito para te salvar. Eu nunca divulguei isso, doutor. O senhor é testemunha. Primeira manifestação pública que eu fiz a respeito desses horrores que eu vi foi porque uma imprensa do meu estado, paga por deputados do meu estado e por membros e políticos do meu estado, para denegrir a minha imagem, publicou que eu era contra a anistia. E aí, na mesma semana, eu encontro o senhor, por acaso, fui parar para abastecer e encontrei o senhor. E foi a primeira vez que eu rompi o silêncio. Uma senhora na colmeia, cuidado para ser a minha avó, relatou os mesmos horrores. Hoje está com a família, lá em Dourados, na minha cidade natal. Sempre quando eu vou lá, ela me dá um queijo, uma copa, agradece. E eu confesso que todas as vezes que ela me agradece, eu tenho vergonha. Outra, cuidar para ser minha filha, nas mesmas condições. Na Papuda, homens que poderiam ser meu pai, o meu avô, o meu irmão, o meu filho. E é isso que eu vi neles. Daquele dia, ou daqueles dias fatídicos em diante, eu não tive mais um dia tranquilo na minha vida. Porque todo dia dos pais, eu via meu pai entre eles. Todo Natal, eu pensava deles. E por muito tempo, ouvi dos meus pares: a política é a arte de negociar, a política é a arte do possível, estamos fazendo o que dá para fazer. E sempre me mantive em silêncio, perfil colaborativo, sempre respeitando o decoro. O decoro, grande decoro, maravilhoso decoro. Enquanto todos aqui muito decorosos, outros, apesar de decorosos, corruptos e ladrões, meus irmãos pereciam no cárcere.
como perecem até hoje. Então hoje de manhã eu não me senti merecedor de entrar naquele avião, porque eu sabia que eu precisava mais uma vez estar aqui, para mais uma vez tentar fazer alguma coisa. Quando eu tive interessante que a primeira coisa que eu ouvi quando cheguei nessa casa hoje foi: Polon, esfria a cabeça, segura a onda, você está sob um risco. Eu não vou expor aqui aqueles que acham que me ameaçam, alguns inclusive colegas de partido, porque aqui não é o momento. Mas chegará a hora. Inclusive, teve deputado fazendo vídeo me chamando de retardado por conta da minha condição de autista, do meu partido. Eles acham que podem me impor o temor por conta de cargo. Eles acham que podem me impor o temor por conta de alguma posição. Meus irmãos estão enclausurados, sendo torturados, e eu aqui buscando o possível. Eu tenho vergonha. Ontem, em dado um momento, um colega chegou e falou: há o risco de toda a oposição ser caçada e não existir oposição mais. Na hora, a primeira sensação que eu tive foi: amém, Jesus, que seja, pois será um recado inequívoco para todo mundo, que isso não é mais uma democracia, isso é uma ditadura, e tem que ser chamada pelo nome. Como Olavo de Carvalho falava, a primeira coisa é ter coragem de chamar as coisas pelo nome. Recentemente eu estive no Espírito Santo, no evento com meu irmão Dárcio, e ele me apresentou uma senhora de 70 e tantos anos, que veio me abraçar e falou: deputado, obrigado pelo seu trabalho, obrigado por não desistir. Eu não consegui falar, as lágrimas me dominaram, porque eu sentia vergonha da arte, da negociação. Como é que você ia falar daqui? A política é a arte da concessão, não é? Do possível. E meus irmãos presos. Eu li uma decisão. Eu sou professor de processo, gente. Eu escrevo sobre devido processo legal. Eu li uma sentença que a mulher foi presa sem sequer descrever o fato. Mais de 14 anos, mãe de 7 filhos. E a única prova que tem é que ela pisou no gramado e fez um vídeo falando mal da Anitta. Saiu? Não foi? Foi condenada. Foi condenada. Foi condenada. No meu estado, doutor Júnior, uma amiga minha, que está na rua se manifestando contra o PT desde lá de 2012, professora, mulher simples, humilde, que nem aqui dentro não estava no 8 de janeiro. Ficou 1 ano presa. 1 ano. Trabalhou voluntariamente na campanha da maior vergonha do Mato Grosso do Sul, que é a então senadora Soraya Tronic. Trabalhou na campanha de outros políticos. Infelizmente não tive a satisfação dela trabalhar na minha campanha, porque ela já tinha compromissos com outros candidatos a deputado federal. Durante 1 ano, sabe quantos políticos do meu estado foram até a prisão visitá-la? Nenhum! Nem aqueles que ela ajudou. Nenhum. Não tinha remédio, não tinha um livro para ler, não tinha um sabonete, não tinha um shampoo. Vocês sabem por que eu sei? Porque eu fui. Esses daqui recebiam todos os meses aquele negócio lá, como é que chama? Kit Cobal, que eu mandava. Constituímos no meu gabinete uma equipe de advogados para dar suporte aos advogados dessas vítimas. Não foi, doutor Júnior?
quando saíram com aquela roupa de presidiário, porque eles não querem só tirar nossa liberdade, eles querem nos impor a humilhação. Foram despejados lá no CIA, sem conhecer Brasília, lá para cima, lá na ponte de Brasília, não sei como é que chama, CIMI. Pois todos que eu soube do meu estado, eu mandei buscar e hospedar na minha casa, para que se alimentassem, passassem uma noite. E todos estes têm pelo menos uma peça de roupa minha, porque eu falei, você não vai para casa vestido desse jeito. E aos que eu pude, paguei passagem de avião, aos que eu não pude, paguei passagem de ônibus. E cada ato desse, doutor, vergonha. Dentro de mim falava a voz, você fala isso porque você é um incompetente, que se tivesse fazendo seu trabalho direito, esse povo está na rua. E busquei, com todo o decoro, todo o respeito, argumentar, negociar, falar, implorar, me humilhar, nessa casa e na outra. E absolutamente só recebi dos meus pares o desprezo. E agora recebo os avisos que é bom que eu tome cuidado, porque eu estou muito afoito. Ai, ai. Como se me valesse alguma coisa ter um cargo simplesmente para que eu tenha vergonha. Posso ter muitos defeitos, mas covardia não é um deles. Deus sabe o homem que pôs nessa terra e sabe que eu, graças a Ele, gozo mais de coragem do que de juízo. E tenho rezado há meses, Senhor, não permita que eu atrapalhe o seu propósito. Vocês não imaginam a revolta que isso me dá. Porque esse relatório, essas informações que estão chegando a público hoje, ninguém me contou não. Eu vi. Eu tento imaginar quão cruel pode ser um ser humano. Quão cruel pode ser um ser humano para falar anistia não, em face desses pobres coitados, inocentes. Hoje no meu perfil, uma pessoa comentou ali, fulana ADV, ora, se defenda na justiça, para que anistia? Não há acesso aos autos, não há sequer identificação do fato que essas pessoas estão sendo acusadas. Um amigo meu, no meu estado, teve a casa invadida numa busca e apreensão, com o mandato escrito só sigiloso. Sigiloso, até hoje ele não sabe o porquê. Eu me tornei advogado porque eu acredito na luta pela liberdade. Eu me tornei ativista porque eu acredito na luta pela liberdade. Eu me tornei deputado porque eu acredito na luta pela liberdade. E se essa luta não for maior do que qualquer coisa, inclusive qualquer espaço, cargo ou que o valha, eu não mereço sequer estar sobre essa terra, porque foi para isso que Deus me colocou aqui. E feliz o homem que antes de morrer entende seu propósito. Eu vou encerrar com 3 pontos. A imprensa do meu estado diz: é a primeira vez que uma democracia recebe uma Magnitsky. Não, não somos uma democracia. É o reconhecimento internacional que não somos mais uma democracia. É a chancela de que isso é uma ditadura. Segundo, por que não desistimos? Minha esposa outro dia perguntou, por que você não desiste? Porque é cansativo, é difícil, é tanta decepção, é só gente pensando em eleição, questão eleitoral, questão partidária, e traições, enganações e mentiras. A gente viajando para o interior, ela me fez essa pergunta, eu fiquei em silêncio. Paramos para tomar um café, uma mulher nos abraçou e falou,
Eu só não desisto porque eu vejo que vocês ainda estão lutando. Quando entrei no carro, falei para ela, é por isso que eu não desisto. Os bons são maioria. E nós inspiramos esses bons, não podemos ceder jamais. Dizem no meu estado, a máquina engoliu todo mundo, a máquina domina tudo, não adianta mais, tem que ter dinheiro, tem que ter isso, tem que ter aquilo. Eu falo, não, no Mato Grosso do Sul, existem pessoas de valor e não de preço. Nós vamos mostrar isso, e no Brasil também. Por que nós fazemos isso? Para que nós fazemos isso? Porque é algo que não tem dinheiro que compra, porque tem algo que pouquíssimos homens que pisaram nessa terra terão o privilégio de dizer, porque nós e aqueles que ombreiam comigo, vocês que lutam a mesma luta, no derradeiro dia, doutor Júnior, quando cerrarmos os olhos pela última vez, poderemos olhar dentro dos olhos dos nossos filhos, com a certeza que no momento de crise não nos omitimos e não nos acovardamos. Anistia já!